Fala, gente linda, voltando agora falando de evolução e evidências evolutivas, tá? Primeira coisa que é importante a gente entender, o que é a evolução? A evolução é o processo de transformação, é o processo que os seres vivos sofrem de mudança ao longo do tempo. Então, é o processo de transformações e mudanças dos seres vivos ao longo do tempo, tá? Diferente do fixismo, do criacionismo e fixismo, que partia do princípio que uma espécie, aquela espécie, ela ia viver centenas de milhares de anos daquela maneira, tá? Isso é o fixismo. O fixismo fala que os seres vivos eram estáveis, tá? Eles eram parados no tempo, eles não tinham a capacidade de se adaptar, não tinham a capacidade de melhorar, tá? Isso é o fixismo. Muito diferente da evolução, que é o processo de transformação dos seres vivos ao longo do tempo, tá? E por que a gente fala dessa evolução? Porque nós temos provas, nós temos evidências evolutivas que nada mais são do que provas de que a evolução existe. E não são uma ou duas, não é uma estrutura única. São vários tipos de evidências que eles vêm cada vez mais estudando, ok? Vamos lá. Essas evidências evolutivas, além de serem provas de que a evolução de fato acontece, ela permite que a gente estude e veja os seres vivos de uma maneira mais abrangente, veja que esses seres vivos podem ter partido de um único ancestral comum. Então essas estruturas, esses estudos são muito melhores, eles são muito mais aprofundados a partir dessas evidências evolutivas, ok? E quais são essas principais evidências evolutivas que nós estudamos? São os registros fósseis, são as características anatômicas dos seres vivos, a gente vai falar de cada uma ali, tá? As possibilidades, né? Os registros embriológicos, ou como o desenvolvimento embriológico acontece nos seres vivos, e as análises bioquímicas, que é um pouco mais recente por conta da nossa intensa evolução na tecnologia, ok? Vamos lá, falando dos registros fósseis. Os fósseis, gente, a gente sempre viu, a gente sempre estudou, é qualquer marca, qualquer impressão em pedra ou em qualquer outro tipo de material que tenha mais de 11 mil anos, tá? Lógico que não é simplesmente que a gente vai encontrar em qualquer lugar, tá? Mas os registros fósseis contam muita história, muita coisa, e é uma das principais evidências evolutivas, tá? Muita informação que trazem esses fósseis para que haja o conhecimento melhor da história da evolução das espécies, ok? Evidências evolutivas anatômicas. E é aí que aparece o maior número de questões relacionadas a essas evidências, tá? Vamos lá. Eu tenho os órgãos homólogos e os órgãos análogos, tá? Muito importante que a gente entenda essa diferença, porque ali dentro dessa estrutura é onde existem o maior número de questões, tá? Vamos lá. Órgãos homólogos, tá? Eles são órgãos que partem de uma mesma origem embrionária, de um mesmo ancestral comum, entendeu? Só que são órgãos que podem ter funções completamente, podem ter função, aspecto e forma totalmente diferentes. Eu até botei aqui para vocês, de todos aqui, desses animais aqui, ó. Ave, mamífero, anfíbio, tá? São órgãos homólogos aqui que eles partem de um mesmo ancestral comum, eles partem de uma mesma origem embriológica. Então, se eles saem lá da mesoderme, em todos esses seres vivos aqui, estes órgãos aqui vão partir lá da mesoderme, lá da mesma origem embriológica. Então, os órgãos homólogos, eles são de um mesmo ancestral, os seres vivos são de um mesmo ancestral, possuem a mesma origem embrionária, porém podem ter formas e funções diferentes, tá? É uma característica clara o que a gente chama de divergência evolutiva, tá? São termos que às vezes vocês confundem, que como
são assuntos menos falados, é normal essa confusão, mas vamos acabar com isso agora. Divergência evolutiva, a palavra divergência, divergência evolutiva, eu saio de um ponto principal, de um ponto único, e vamos dizer, cada hastezinha partindo desse ponto, existe o quê? Existe uma evolução, mas que parte desse mesmo ponto, ok? Nossa, falei, não falei nada. Vamos lá. É quando eu falo onde eu tenho um ancestral comum, tá? Que vai dar origem a várias espécies completamente diferentes. Isso é divergência evolutiva, tá? Olha só, eu tenho um ancestral comum que dá origem a várias outras espécies diferentes. Isso é divergência evolutiva, partindo de um único ponto, chegando a pontos completamente diferentes, tá? Um exemplo de órgão homólogo é a asa do morcego e a asa da ave, tá? É um mamífero e uma ave, ok? Que tem aqui, sim, forma e função semelhante. Neste caso, eu tenho forma e função semelhante, tá? Mas são órgãos, o que a gente chama de homólogos, mesma origem embrionária. Diferente de órgãos análogos, que são órgãos que têm a mesma função, aspecto e funções semelhantes. Os órgãos análogos, pense em analogia. O que é uma analogia? Né? Quando você usa um exemplo completamente diferente para explicar um processo. Isso é analogia. Você vai fazer analogia com alguma coisa, é você usar coisas diferentes para explicar a mesma coisa. Então, os órgãos análogos são órgãos de origem embrionária completamente diferentes, mas por conta da pressão ambiental, eles acabam tendo a mesma função e o mesmo aspecto, tá? Nota aqui que eu botei um exemplo de órgão análogo, a asa do inseto e a asa da ave. Por quê? Ambas são para voar, aspecto e funções semelhantes, ok? Só que a origem embrionária delas é completamente diferente. Ambas têm essa função de voar porque necessitaram durante a evolução. A mesma coisa acontece aqui, nesses 3 seres vivos aqui que vivem em ambientes marinhos, ambientes aquáticos, tá? Eu tenho um golfinho, que é um mamífero, eu tenho o ictiosauro, que é um réptil fóssil, olha aí os fósseis entrando na evolução. E eu tenho o tubarão, que é um peixe cartilaginoso, tá? Ambos são anatomicamente semelhantes. Por quê? As pressões de viver em um oceano, as pressões de viver, de necessitar de nadar para sobreviver, fizeram com que as suas estruturas fossem semelhantes. Vamos lá, a parte da frente mais fácil para deslizar nas águas, eu tenho nadadeiras, e são seres vivos completamente diferentes. São de, olha lá, eu tenho um mamífero, um peixe e um réptil fóssil. Mas eles são extremamente semelhantes por conta da forma corporal. Então, órgãos análogos, eles têm a mesma função. E órgãos homólogos não necessariamente têm. Aqui eu botei esse quadrinho aqui, que ele é muito interessante, mostrando 3 asas de 3 animais diferentes. Que eu tenho a asa de inseto, a asa do morcego e a asa da ave. Entre morcego e ave, entre mamífero e ave, eu tenho uma homologia. E entre ave e inseto eu tenho uma analogia. A mesma coisa acontece com morcego e inseto. Eu tenho uma analogia, tá? Então, entre órgãos homólogos e análogos, essa é a principal diferença. Lembrando que eu não falei que os órgãos análogos a gente chama que é o resultado, a gente fala que é resultado da convergência evolutiva, tá? Os órgãos homólogos é a divergência, parte de um ponto e surgem vários seres vivos diferentes, espécies diferentes. Já a convergência são espécies completamente diferentes que por conta da pressão ambiental, essa pressão ambiental por causa das características ambientais, a anatomia do corpo desses animais acabaram ficando semelhantes. Então isso a gente chama de
convergência evolutiva. Divergência, eu parto de um ponto e vou divergindo, vou ficando cada vez mais diferente entre as minhas espécies. E a convergência, eu vou partir de seres vivos completamente diferentes, mas com a minha anatomia bem parecida, ok? E os órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que em alguns seres vivos são muito evoluídos e em outros não. Um exemplo claro na gente é o apêndice vermiforme. Ele não, como todo mundo diz, ele não tem função. No nosso corpo ele tem sim uma função imunológica importante, sim, tá? Mas existem outros seres vivos que esse apêndice ele é extremamente importante, tá? A gente sobrevive sem, tanto é que muita gente retira por conta de uma inflamação nele, mas existem seres vivos que o apêndice vermiforme ele é extremamente importante. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, órgãos vestigiais, o cóccix. O cóccix aqui, ele é como se fosse, de uma maneira grosseira de falar, tá? A entradinha, a formação, o restinho da cauda que nós, seres humanos, teríamos. Até porque nós, no desenvolvimento embrionário, nós temos, sim, a cauda. No desenvolvimento embrionário, tá? Acontece essa aqui embaixo tem, ó, a cauda após, tá? Olha lá, aqui o homem, tá bem o homem aqui. Eu tenho sim esse desenvolvimento, porém isso aqui ele vai se distanciando cada vez mais durante o desenvolvimento embrionário, ok? Então, acabei de falar até de uma outra evidência embriológica, né? Outro tipo de evidência evolutiva são as embriológicas que, dentro do desenvolvimento embriológico, existem estágios extremamente parecidos. E aqui eu tenho mostrando exatamente isso. Eu tenho as fendas branquiais, tá? Na verdade, essas origens embriológicas, elas separam o grupo dos cordados. O grupo dos cordados são peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, tá? São seres vivos, são animais completamente diferentes, vivem em ambientes diferentes, porém, na embriologia, eles chegam até determinado. Existem várias estruturas que são são extremamente parecidas, quer dizer, todos esses seres vivos, na embriologia, existem essas estruturas, que são as fendas branquiais, a cauda pós-anal, que eu falei aqui, a presença da notocorda, ok? Então, são características embriológicas que são idênticas em todos esses seres vivos que são completamente diferentes. Então, as evidências embriológicas estão aí mostrando que eles têm